Olá a todos! Hoje o bate-papo vai ser sobre educação, mas não qualquer tipo de educação. Vou falar sobre educação matemática. Isso porque um grande amigo meu me mandou um vídeo de um filósofo e matemático fazendo a apresentação de um livro didático de matemática dos anos 30, chamado Pontos de Álgebra. E ele folheia o livro e faz, né, a apologia de que naquela época as pessoas aprendiam mais matemática, a escola funcionava melhor e coisa e tal, e que nós perdemos no dia de hoje essa qualidade de ensino, né? Isso eu já havia visto outros vídeos com esse conteúdo também, folheando livros antigos e falando que antigamente se estudava mais e hoje se estuda menos e coisa e tal. E aí eu fiquei intrigado com isso e falei, cara, eu tinha uma programação de estudos para esse final de semana. E eu falei, cara, até comentei com uma grande amiga minha, que é epidemiologista e sanitarista, em Minas Gerais. Eu falei, cara, meu TDAH tá gritando aqui comigo, eu preciso investigar isso, eu preciso parar, deixar de lado a programação do que eu tinha feito para estudos e vou mergulhar nesse assunto. Isso porque também eu já havia comentado com um grande amigo meu, que é químico, em São Paulo, e a gente tinha discutido um artigo sobre um físico americano chamado Richard Feynman, que deu aula um tempo aqui no Brasil, coisa e tal, e também conversando com um irmão meu, que é físico, está fazendo um mestrado em ensino de física em São Paulo, é professor de física na rede estadual em São Paulo, e a gente estava discutindo essa questão da formação do professor, né? Mais do que isso, né? Quem forma o formador, né? E aí fui fazer essa investigação e eu tenho um livro de um grande físico matemático chamado Mário Chamber, que em 1945 escreveu um livro de física para o primeiro ano colegial, em 1945, tá? E eu dei uma olhada nesse livro, eu não tenho ele fisicamente, né? Mas tenho ele em PDF, quem se interessar, eu posso encaminhar isso daí. E notei que ele vai falar de mecânica, vai falar de ótica, e ele não tem um aparato matemático muito forte para um primeiro ano colegial em 1945. Então, o que está acontecendo? Por que, que um livro didático de matemática, e aí eu baixei esse livro didático chamado Pontos de Álgebra, editado pela FTD, editora católica, séria, dos maristas, né? Em 1933, especificamente esse livro que o pessoal está mostrando aí nas redes sociais. Pois bem, eu consegui o PDF desse livro e avaliei o conteúdo dele também. Falei, caraca, realmente o cara começa a falar de análise combinatória, depois ele começa a falar de binômio de Newton, passa para funções e vai crescendo isso, e ele vai falando de limite, derivada, integral, área de figuras com integral. Cara, é sensacional. É sensacional. Mas o que, que acontece então? Por quê? E aí na capa do livro está escrito assim, quinto ano ginasial. E aí vem um primeiro engodo. Por quê? Esses influencers vão simplesmente dizer o seguinte: olha, tá vendo só? Lá na quinta série ginasial, em 1933, as crianças viam isso. Hoje, na quinta série, as crianças não sabem somar, multiplicar, dividir, não sabem fração. Calma lá, não é bem assim. Não é bem assim. Não dá para fazer uma justa posição do que era uma quinta série ginasial em 1933 com o que é uma quinta série hoje, 2026. Não tem como. São quase 100 anos de evolução e de história e de políticas educacionais que transformaram isso. Então, o que, que acontece? O que se sucedeu? E aí a gente tem que ter um contexto histórico. Realmente, o livro existe, o livro tem esse conteúdo e o livro é fantástico. Pontos de álgebra. Ah, quem que é o autor? Não tem um autor, é o que eu estou dizendo. Ele é editado pela FTD, que é uma editora católica marista, que cumpre com
com os programas educacionais do governo. Então, veja só, o que acontece é que nós temos, em 1931, uma reforma educacional no Brasil, que é a Lei Francisco Campos, ou o Decreto Francisco Campos. Ele vai estabelecer, gente, a regra para se entrar no ciclo ginasial. E isso era feito através de exames. Não era acesso livre. Isso era feito através de exames. E ele vai estabelecer, em um dos seus artigos, essa lei de 1931 vai estabelecer em seus artigos a idade mínima para se ingressar no ginasial. A idade mínima para se ingressar, para fazer as provas de admissão ao ginasial, era 11 anos de idade. Ou seja, você adentrava ao ginasial primeiro ano com 11, 12 anos de idade. Então, quando você estava na quinta série ginasial, você estava em torno de 15, 16 anos. E não o que nós temos hoje, com as nossas crianças na quinta série, que estão aí entre os seus 9, 10 anos, 11 anos de idade. Não dá, não cabe essa justa posição. O conteúdo programático e a forma de acesso a essa educação eram completamente outros. Havia um programa fortemente elitista de um cara chamado Rodrigo Rocho, se eu não me engano, que ele era catedrático de matemática no grandioso Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que ele queria unificar a matéria de matemática. Antes você tinha matemática elementar, geometria, tá? Ele queria falar, não precisa ter essas várias disciplinas da matemática, vamos chamar tudo de matemática e englobar num único programa. E ele era um forte defensor, como matemático, de que se introduzisse na quinta série ginasial, ou seja, para as crianças de 15, 16 anos, que estavam saindo desse ciclo e iriam prestar os exames para adentrar a universidade, tá? Que isso depois vai ter uma segunda reforma em 1941, a gente chega lá, tá? Eles vão fazer esse exame. Então, o que acontece? Esse exame que tinha a essa época, em que uma criança de 11 anos, de no mínimo 11 anos de idade, iria prestar para poder adentrar ao ginasial, era extremamente difícil, era um funil muito estreito. Então, o que se tinha era uma programação, uma proposta, uma reforma educacional para restringir o acesso e você garantir a quem adentrasse, ou seja, uma elite que tinha condições de prestar o exame e acompanhar e se manter nesses cursos, uma educação com alto nível de qualidade. Então, isso era fantástico, mas, ao mesmo tempo, extremamente exclusivo. Era excludente. Excluía grande parte da população brasileira. Filhos de operários, pobres, negros, todos eles não tinham como ter o acesso a essa formação, porque o exame era extremamente difícil de admissão. Tá? E aí o material vinha com uma qualidade muito, muito grande. Só que, em 1941, vai acontecer uma outra reforma que vai substituir, querendo ampliar esse acesso à educação, ele vai subdividir isso agora em dois grupos, e é onde surge o termo colegial. Né? Então você deixa de ter um ginasial em 5 anos, onde você se formava com 16 anos de idade e prestava os exames para adentrar a faculdade. Agora você vai fazer isso em 4 anos, com uma carga de conteúdo menor, e você passa, depois que você faz esses 4 anos de ginasial, você faz 2 anos de colegial, que é esse cara, um preparatório para você adentrar a universidade. Isso é uma reforma de 1941. Tá? Por quê? Olha só, eu não tenho dados para isso, fiz pesquisa, tal. Tem um texto, quem se interessar por esse texto,
eu compilei um texto, mas ele está cheio de hipóteses e tudo mais. Mas uma das minhas hipóteses é o seguinte: a qualidade em 1930 para esse programa enorme que o governo estava propondo tinha uma lacuna também muito grande, que é o que eu discuti com esse meu amigo, com esse meu irmão, que faz mestrado em ensino de física em São Paulo, que é o seguinte: quem forma os formadores? E aí se viu que havia um gargalo muito grande, que aquele conteúdo programático que estava sendo proposto para o ginasial não tinha gente com competência suficiente para ministrar aquelas matérias. E se tivesse, não tinha gente o suficiente para um programa nacional. Aquilo não era local, era um programa nacional. Não tinha gente o suficiente para conter aquilo. E o governo se apercebeu disso. E o governo, como sempre, chega à conclusão de que é muito mais barato eu reformular a regra do que eu formar professores, do que eu capacitar esse corpo técnico, esse corpo pedagógico, para atender esse programa anterior. Então veio essa brilhante ideia de reduzir o conteúdo programático da quinta série, ginasial ou do ginasial como um todo, que antes era 5 anos, agora você faz em 4, e colocar mais 2 anos de preparatório para você poder adentrar a universidade. Então, antes de 41, você fazia até a quinta série ginasial e estava apto a prestar as provas, o concurso para ser admitido em uma universidade. Depois de 41, a coisa muda. Ela começa efetivamente a dizer, não, cara, não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esses 5 para 4, vamos reduzir o conteúdo programático. Quem se formar nos 4 anos, ótimo, se formou. Quem tem o desejo de adentrar a uma universidade precisa fazer mais 2 anos preparatório, que seria o tal do colegial. Mas por que isso? Bom, uma das minhas hipóteses é justamente esse lance, porque era muito mais barato você fazer isso do que efetivamente você formar um corpo de professores. O outro é o seguinte, tem muito a ver com a nossa economia, com o nosso desenvolvimento capitalista no Brasil na época, onde nós optamos por ser absolutamente dependentes de economias externas, de tecnologia externa. E veja só, nesse modelo econômico, nós não precisamos de técnicos com conhecimento elevadíssimo. Nós precisamos de trabalhadores de massa trabalhadora que só saiba executar atividades em fábrica e consumir. É disso que a gente precisa. A gente não precisa de um corpo técnico amplo, com qualidade e tudo mais, fazendo ciência, fazendo acontecer. Tá? Não precisamos disso. Não precisamos. O que a gente precisa efetivamente é uma mão de obra que saiba executar o mínimo do mínimo dentro de fábrica e que esteja apta a consumir. Com isso, esse meu funil, que era extremamente estreito nos anos 30, passa a se alargar e não há mais uma necessidade, obrigatoriedade de você querer continuar os seus estudos numa universidade. Não é à toa que a primeira universidade no Brasil, universidade, não estou falando de faculdade de forma isolada, universidade no Brasil vai ser a USP, justamente em que década? Década de 30. Logo em seguida vem a Unicamp e aí logo depois vem a Unesp. E aí há uma propagação ao longo dos anos 60, 70, 80 das universidades federais de uma forma geral. Tá? Então, essa é uma hipótese que eu estou levantando de que a necessidade de uma mão de obra capacitada minimamente, ela é urgente e eu não preciso de uma elite efetivamente técnica para conseguir fazer isso. Tá? Então, eu vou reduzir isso. E aonde que entra Mário Chamber, o texto do Mário Chamber? É justamente dentro desse contexto de 41, olha só. Mário Chamber é um dos matemáticos, físicos matemáticos mais ilustres que o Brasil já teve, de reconhecimento internacional. Então, quando ele escreve um livro de física
para o primeiro ano colegial, que já tem essa separação, lembra? São 4 anos de ginásio e aí você tem que fazer 2 anos de colégio. Então ele escreve um livro de física para esse primeiro ano aqui, depois da reforma de 41. O livro que ele escreve é de 45. Tá? E aí, efetivamente, você fala, pô, mas que qualidade é o livro. Como é que lá na década de 30, né, 10 anos atrás, a galera aprendia a derivada integral, que é uma espécie de cálculo extremamente sofisticado, e agora chega aqui, 10 anos depois, o cara que é um dos grandes nomes, ele já era catedrático de física racional dentro da Universidade de São Paulo, tá? Já tinha artigos publicados no Novo Timento, na Physical Review, já era reconhecido internacionalmente. Então não era uma falsa modéstia. O que o Chamber põe ali no papel é um programa de governo. E já não é mais um livro editado pela FTD, por uma elite cristã que faz essa publicação. É da Companhia Nacional. É uma editora aberta, leiga, qualquer, que é distribuído nos cursos de física pelo Brasil afora. Tá? E você olha aquele conteúdo e fala, cara, nossa, tá tão digerível, né? Tá tão fácil, poderia acrescentar mais informações a esse universo. E o Chamber não faz, ele não faz por conta de não ter criatividade ou não tem competência para isso. Ele faz porque ele está seguindo uma decisão política. Isso é político. Não é que é uma decadência do ensino. Há uma decisão política para que isso aconteça. E como não, para corroborar isso, vem um agente externo, que é o Richard Feynman, que vai ser já é um grande físico norte-americano, trabalhou no projeto Manhattan, vem para o Brasil na década de 50, no começo da década de 50, 51, 52, para passar um ano sabático dando aula lá no Rio de Janeiro, tá? E ele percebe essa dificuldade que os alunos têm. Os alunos são altamente técnicos. O cara é capaz efetivamente de decorar fórmulas e tudo mais, e fazer malabarismo com aquelas contas, mas ele não sabe nada sobre pensar. Ele é um imitador. E o próprio Feynman vai usar um exemplo, né, que ele fala do ângulo de Brest, que é um ângulo de incidência em material transparente, particularmente vidro e água, e que todo mundo domina isso daí. Porra, cara, todo mundo domina. O arco tangente, porra, cara, sei fazer, sei calcular o ângulo de incidência e tal. Ele, show, cara, vocês são brabo, né? Mas vem cá, cara, o que é um meio transparente? Hã? Por que tem comportamento no meio transparente? Como é que é? Não, cara, já fiz o cálculo, já tá tudo certo. Tá, acabou, tá bom. Você fez o que o Chamber, em 44, na sua tese de cátedra, vai chamar de descrição. Você descreveu, botou a fórmula. Arco tangente, N1 sobre N2, você tem um índice de refração e você sabe qual é o ângulo que vai dar essa polarização da luz incidente em um meio transparente. No caso vidro ou caso a água, por exemplo. Tá? Mas o que isso significa, que é o que o Chamber vai falar, e a explicação disso, desse fenômeno? O Feynman percebeu que os alunos brasileiros não sabiam dar essa explicação. Eles sabiam, decoraram a fórmula, sabiam aplicar a fórmula, mas não tinham a menor ideia do como aquilo funcionava, ou por que aquilo funcionava. E alguns vão dizer, não, mas isso não importa, o fato é que o cara sabe manipular o negócio, é como dirigir um carro. Você não precisa ser mecânico para você dirigir um carro. Você simplesmente aprende a dirigir o carro, e ponto final, e toca o pau e vai embora. Cara, será que é isso mesmo? Será que isso é ser piloto? Tá uma lenda, né, de que na Fórmula 1, por exemplo, um piloto ideal foi o Alonso. Porque o Alonso, além de ser um piloto, ele também é mecânico. Então ele manjava do carro, ele sabia,
Então, quando ele dava voltas, ele vinha e conversava com os mecânicos de igual para igual. Então, ele sabia o que estava acontecendo. Porque além de ser o piloto, ele também era mecânico, ele conhecia, ele sabia o comportamento daquele veículo. E hoje me parece que aí é uma crítica do Feynman, tá, ao Brasil, que quando ele vai embora para os Estados Unidos, ele pede, né, ele faz uma palestra pública, e que ele faz essa crítica aberta, fala, cara, no Brasil não se ensina ciência e não se aprende ciência. Zero. Não tem. E aí vem a reforma de 1961, que vai culminar até na reforma de 1970. Tá? Em 61, esse programa já, em 41, ou seja, 20 anos depois, já extingue totalmente. Olha, faz o básico do básico, ensina só aritmética, geometria básica ali e ponto. É só do que nós precisamos. E isso, de novo, é uma decisão política que tem tudo a ver com a forma de desenvolvimento econômico do Brasil. Nós trouxemos as multinacionais para cá, para se estabelecerem aqui. E as multinacionais trazem os seus cérebros de fora, elas não absorvem quem está aqui dentro. Elas só precisam da mão de obra o quê? Barata, que minimamente saiba ler, escrever, fazer uma conta para operar uma esteira dentro de uma fábrica, para trabalhar no famoso chão de fábrica. Então é uma decisão, de novo, política, amenizar isso. E aí se faz o quê? Sai daquele funil de qualidade elitista dos anos 30, aquele programa ambicioso dos anos 30, de uma formação realmente sólida, se abre esse funil na reforma de 1941 e se escancara isso de vez na reforma de 61. Que aí todo mundo não tem mais exames, não tem, cara, todo mundo tem que estar, todo mundo tem que fazer. Por quê? Porque eu preciso dessa mão de obra minimamente escolarizada para trabalhar dentro da indústria que eu estou importando, particularmente a indústria de automóveis, que eu estou importando. Então há um engodo muito grande, é uma falácia muito grande de que falar, olha, lá no passado a gente tinha um ensino que era melhor e tal. Cara, você tinha um ensino que era politicamente interessante para abastecer uma pequena parcela elitizada da população. O restante era totalmente apartado. Depois você tem uma reformulação que fala assim, caramba, mas eu não estou conseguindo formar professores que consigam atender esse meu programa. E o que é mais barato? Eu promover a reciclagem, o ensino desses formadores, ou eu realmente só fazer um decreto e falar assim, olha, vamos relaxar isso, vamos deixar isso mais ameno para que efetivamente a coisa aconteça da forma que a gente está precisando do ponto de vista econômico nesse momento. E aí vem a grande virada em 61 que acaba com isso. O Feynman, inclusive, quando volta para o Brasil para um congresso latino-americano de educação em física e tal, ele encontra o mesmo cenário e falou, cara, está comprovado o que eu falei lá 10 anos atrás, está comprovado agora. Tá? Tô vendo que exatamente é isso que está acontecendo aqui na América Latina, particularmente aqui no Brasil. Tá? É isso que está acontecendo. Vocês não estão fazendo ciência. Até tem um esforço individual de grandes físicos como Jaime Thiomo, José Leite Lopes, de gerar um material, de fazer uma coisa assim que seja mais lúdica, que seja mais fazer o cara, mas isso não pega. Nós já estamos defasados numa formação de professores que não estão direcionados a isso, não estão preparados para isso. Não significa que hoje, o ensino de hoje, seja fraco. Ele está aí justamente atendendo uma necessidade de mercado que pretende fazer com que isso seja dessa maneira. Ele precisa ser dessa maneira. Aí vem a outra coisa também. Cara, não dá, que é o segundo ponto desse engodo para mim, não dá para dizer que você simplesmente pega uma criança de quinta série e você vai dar derivada integral. Ela não tem condição.
cognitiva para isso, cara. Isso é Piaget. Ele demonstrou isso. Essa formação matemática, esse entendimento totalmente abstrato, vai se formar na criança com seus 14, 15 anos, que é justamente o programa da quinta série ginasial de 1933, onde esse garoto está com 15, 16 anos, e não com 9, 10 anos. Então não dá para transpor, falar, pega esse livro da quinta série e dá para uma criança de quinta série resolver. Ela não vai resolver. Pega o livro da quinta série, humilha o cara do colegial, pede para ele resolver. É injusto porque o conteúdo programático é outro. É outro. Esse cara de hoje, no colegial, se tivesse um conteúdo programático dos anos 30, ele resolveria isso. Mas aí não é justo. Por quê? Porque ele não tem. Ele não tem porque ele não quer. Ele não tem porque os professores não querem ou hoje não tem uma capacitação. Claro, a gente pode discutir isso em outro momento. Pode discutir isso em outro momento. Mas efetivamente é uma decisão política. Esse conteúdo foi discutido lá em cima e foi empregado aqui para baixo. Tá? Então, deixo aqui a minha elucubração de hoje. Tem um texto que eu desenvolvi nesse sentido. Eu tenho esses 2 arquivos digitais desse material de 1933, desse material de 1945, do Mário Schember. Quem tiver interesse pode me chamar e eu envio esse material com imenso prazer e estou aberto às discussões e ao debate.